A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Estamos falando sobre a volta de Cristo. E a volta de Cristo não é só pegar a Bíblia e falar Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Tem que dar os detalhes de como será a sua volta. E um dos assuntos mais comentados e de grande responsabilidade, onde a pessoa pode ser condenada por falta de ensinamento, é ressurreição. A ressurreição. Então nós temos ressurreição, ressuscitar e ressurgir. Então, a pessoa vai ser ressuscitada, a pessoa vai ressuscitar e a pessoa vai reviver, né? Então, nós temos ressurgir, né? Que é voltar à vida. E ressuscitar. Nós estamos falando de uma ressurreição, a principal ressurreição que já foi realizada em Cristo e que todos nós temos que estar ressuscitados para cumprir o dia que Cristo voltar, como Cristo ressuscitou. E tem a outra ressurreição, que é a ressurreição dos que são condenados, e tem o ressurgir, que é aqueles que morrem com Cristo, ou que morrem e é ressuscitado sem ser sepultado. Ressurgiu, voltou à vida. Então nós temos esses três assuntos dentro da Bíblia. O mais importante são os dois. Esse que nós estamos falando aqui, que é o ressuscitar, a ressurreição em Cristo Jesus, e a nossa ressurreição do que Cristo fez por nós, descendo as partes mais baixas da terra. Como diz o apóstolo Pedro, que ele desceu ao abismo, desceu às trevas, aos lugares mais baixos da terra, e pregou aos espíritos em prisão, que todos pensam que foi lá embaixo da terra sepultado. Não teve nada disso lá na sepultura. Cristo desceu à sepultura morto, dormindo o sono da morte. Depois, ele reviveu, ressuscitou e voltou à vida. Então, essa ressurreição que Cristo nos deu em vida, nas nossas vidas, para que aconteça quando nós descermos à sepultura, voltando no dia que ele voltar. Voltando à vida, no dia que ele voltar, como diz o apóstolo Paulo, ele trará com ele, trazer com ele, é voltar da sepultura, né? No dia que ele voltar para ressuscitar o seu povo e levar a sua igreja para morar com ele na glória. Então, é preciso discernir bem, porque o que tem de bagunça, por causa dos teólogos e dos doutores sabidões que tem por aí, que não quer dar o seu braço a torcer, que está mentindo para o povo, está inventando, porque quer ganhar ponto nas redes sociais, quer encher os seus canais de assinaturas, de uma série de coisas, e quer ser elogiados como os fariseus, que adoravam ser chamado rabi, quer ser chamado doutor, quer ser chamado isso, quer ser chamado daquilo. Eu não me interesso por nada disso. Eu só me interesso por você ouvir a palavra de Deus e crer que Cristo Jesus é sim e não. Não tem com ele meio termos, não tem com ele acréscimo dali e tira de lá e coloca daqui, nada disso. É sim e não. O apóstolo Paulo nos fala sobre o assunto. Abram comigo aí no capítulo de número 2 dessa ressurreição. Paulo está falando aqui, no capítulo 2 e no versículo de número 1, carta aos Efésios.
Veja aqui o título, Salvação pela Graça. Então veja, Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos deleitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, para mostrar-nos, século vindouro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, queridos, ressurreição, a nossa ressurreição, a ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitou. Essa ressurreição que Cristo desceu à sepultura e ressuscitou no terceiro dia. Ao terceiro dia ele ressuscita. Essa ressurreição, ele está em nós, ela está conosco, porque Cristo nos trouxe essa ressurreição. E por que Paulo está dizendo isso? Porque estávamos mortos. Quando Adão peca, quando Adão cai, que o Adão entra em pecado, o homem morre. Que morte foi essa que o homem recebeu? A morte do pecado. A morte de Satanás. Onde Satanás recebeu essa morte? Qual é a morte que Satanás tem, que Satanás criou, que Satanás está morto? É a morte do pecado. A desobediência a Deus trouxe a Satanás a morte. E essa morte que Satanás trouxe com ele, que pertence a ele, ela foi passada para o homem lá no Jardim do Éden. Como o homem era responsável para encher a terra de toda a raça humana, então o homem, tendo recebido o pecado, tendo recebido esta morte, que é a morte espiritual, o homem separou-se de Deus. O homem morreu, a morte de Satanás. Por isso Satanás dominava o homem, e até hoje ele domina. Só que hoje tem a presença de Cristo. O Espírito está sobre aqueles que obedecem o Evangelho, como Adão, que obedecia antes. Hoje quem obedece o Evangelho tem a presença do Espírito Santo, e você vai ver isso já já. Então, o que acontece com o ser humano? O que acontece com o ser humano é que todo ser humano morreu em Adão. Quando Adão gera os seus filhos, os primeiros filhos, toda a raça que ele gerou,
todos já vêm com a sentença da morte, já vem condenado. O homem já nasce morto no que diz respeito vida eterna, vida espiritual. O homem já nasce morto. Toda a raça humana. E essa morte que veio a todos os homens passou também a todo ser vivente da terra. Quando Deus sopra o fôlego de vida no Adão, lá no Éden, capítulo 2 de Gênesis, todo ser que existia na terra, no projeto de Deus, no plano de Deus, passou a ter vida. A vegetação, as ervas do campo, as árvores do campo, os animais, as aves, os peixes do mar, os répteis da terra, o ser humano, quando Deus sopra o fôlego de vida, o espírito de vida, tudo recebe vida. Quando Deus cria o Adão, ele coloca lá no Éden e nele o espírito. Coloca o espírito no Adão, que era aquele espírito que se comunicava com Deus. Ele colocou aquele espírito no Adão, soprou o fôlego de vida, que se tornou alma vivente, fôlego de vida, alma vivente, vida no homem. Esse fôlego de vida que Deus colocou no homem, ele continuou com o homem, está com o homem. Ele não recebeu a morte quando Adão morreu no pecado. Porque quem morreu no pecado foi o espírito do homem que Deus colocou lá no Éden. Percebe, queridos? Então, quando Deus coloca esse espírito no homem, o homem formado no pó da terra, que ele sopra o fôlego de vida, tudo aquilo que o homem recebeu para se comunicar com Deus, para ser homem, para ser imagem e semelhança de Deus, passou a ter sentido. Ele levanta e passa a comunicar-se com Deus, passa a ser homem, com alma, espírito e corpo, que é o que Paulo disse aos Colossenses. Então, esse fôlego de vida que nós temos, que Deus colocou em nós, não teve como ele ficar sem uma sentença, uma cobrança. Por quê? Porque quando Deus investiga o Adão e cobra do Adão, ele fala para o Adão: maldita é a terra por tua causa. Então, queridos, tudo que há nesse planeta que veio dele vai ser destruído. Será destruído. A única coisa que vai restar desse planeta é o homem que se arrepender. Já temos 3: Elias, Enoque e Moisés, que está lá na glória. E os demais que estão na sepultura, que nós acreditamos que estão preparados para serdes levados ao céu, quando Cristo voltar com a sua ressurreição, para nos ressuscitar. Mas para isso é preciso que nós voltamos para a vida, como Paulo está dizendo. Ele nos vivificou. Ele quem? Jesus Cristo. Quando Cristo nos vivificou? Quando ele venceu a morte. Que morte que Cristo venceu? A morte do pecado. A morte que o homem recebeu no jardim do Éden. A morte de Satanás. A morte do pecado. Quando o homem recebe a restauração, quando o homem recebe, não há restauração, mas quando o homem recebe essa transformação, esse novo nascimento em Cristo Jesus, essa morte está vencida para a vida do homem. Essa morte não domina o homem para sempre. Mas essa morte física que veio ao mundo, que Cristo enviou a todo ser que respira sobre a terra, aos animais, às aves, aos peixes, aos répteis da terra, a ave dos céus, às ervas do campo, de uma forma geral, tudo morre. Tudo recebeu essa sentença de morte. O que é a morte?
É um homem? É uma pessoa? É Satanás? Não. A morte não é Satanás. A morte não é uma pessoa. Mas alguém diz, o anjo da morte, como a Bíblia já falou, como a Bíblia fala, o espírito de morte, o espírito da morte, o anjo da morte. Ora, se a morte tem anjo, ela não é um espírito. Se ela tem espírito, ela não é um espírito. Porque vejam, se ela tem um espírito, ela precisa ser um ser que carrega um espírito. Se ela tem um anjo, ela precisa ser um ser que envia um anjo. Bom, o anjo da morte chegou. E quem é a morte? É o anjo? Não, não é o anjo. Ele foi enviado. O espírito da morte está aí. E quem é a morte? É o espírito? Não, o espírito foi enviado pela morte. Então, quem é a morte num contexto geral? A morte é uma profecia. Que morte, queridos? A morte que está sobre o planeta Terra, sobre todos os seres que vivem nele, os homens. Como o homem recebeu a morte no Adão, no pecado, a morte espiritual, Deus então achou por certo que não tinha outra forma que o homem morresse também fisicamente. Por quê? Porque as imaginações dos corações dos homens, como diz Gênesis, era só má. Então não tinha jeito do homem viver para sempre. E após encher a terra, Deus diminui para 120 anos. Não tendo Deus ficado satisfeito com isso, baixou para 70, com o objetivo de que o homem pudesse pecar menos. Então, essa morte que veio através do pecado, que é a morte espiritual, recebeu o homem uma outra morte. Qual é a morte? Essa morte física, desse fôlego de vida, para que ele não peque mais. Então, quando Paulo diz aqui, ele nos vivificou juntamente com ele, e pela graça sois salvos, Paulo está dizendo, versículo de número 2, nos quais antes, outrora, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Paulo está dizendo, ô Efésios, vocês estavam mortos. Mortos do quê? Nos pecados. A morte espiritual. Vocês tinham recebido, mas vocês receberam a adoção de filhos. Vocês receberam o espírito de vida. Vocês receberam o direito da salvação, porque Cristo venceu a morte espiritual, pecado. Mas e a morte física do homem? O que Cristo fez com ela? Cristo não fez nada com ela. Deixou ela aí. A morte está aí. Cristo não venceu essa morte. Cristo passou por ela para dar o exemplo que eu e vocês e que todos nós podemos vencer essa morte. Quando é que essa morte será vencida por nós? Quando nós vencermos essa morte espiritual. E aí, é preciso que nós entendamos o que Cristo fez com essa morte física. Cristo não fez nada com essa morte física, tá, irmãos? Cristo não fez nada. Por quê? Porque foi uma profecia que ele deu. Morte, queridos, é profecia divina. Morte não é um espírito, morte não é um anjo, morte não é uma pessoa, morte não é o diabo. A morte é uma profecia dada por Deus. Isaías disse, eu crio o mal, eu faço bem, eu faço o que eu quero, eu crio a morte. A Ana disse em Samuel, ele faz descer a sepultura, ele faz subir, ele mata, ele faz viver. Cristo é isso, Deus é isso. Essa morte humana, Cristo não venceu. Por quê? Porque não podia vencer. Se Cristo vencesse essa morte humana, ele não tivesse morrido, então os homens não iam morrer. Venceu a morte, ninguém vai morrer. Mas a morte espiritual, essa sim ele venceu. Por quê? Porque é a principal da morte. É a principal morte. Se você morre espiritualmente,
humanamente, fisicamente, você não tem como ser salvo, queridos. Não adianta. Porque a morte física, todos têm que passar. Tudo que está em cima da terra tem que passar. Não tem saída. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ele nos vivificou. Como é que Cristo nos vivificou? Deixou o seu trono de glória, veio ao mundo, enfrentou o diabo, enfrentou as tentações de Satanás, não caiu, não pecou, venceu. Foi para a cruz, morreu, foi para a sepultura e ressurgiu. Veja Cristo dizer isso lá no Evangelho de João. Dá uma olhada para você ver o que Cristo está falando aqui sobre a minha ressurreição e o que ele fez por nós. João 5, diz assim o Senhor, versículo de número 22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juiz, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo de número 24. Olha aqui o desfecho de tudo. O 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vejam, queridos, se você ouve a palavra de Deus, se você crê em Cristo Jesus e confia nele, se arrepende dos seus pecados, a morte espiritual já foi, você já venceu. Agora vem a morte física, você vai fazer o que Cristo fez. Fazer o quê? Passar da morte para a vida. Porém, se você não se arrepender e não nascer de novo e crer que Cristo veio para salvar e se arrepender dos seus pecados, você morrendo fisicamente, o fôlego de vida vai embora para o Pai e você acabou. Você vai com a morte espiritual para a condenação eterna. Não tem saída. Por isso é que eu fui ressuscitado com Cristo, como Paulo está dizendo aos Efésios. Ele nos vivificou, ele nos ressuscitou, estando nós mortos dos nossos deleitos e pecados. Quando Cristo nos ressuscitou? Quando ele enfrentou o diabo, enfrentou a morte espiritual, enfrentou a cruz, enfrentou a sepultura e levantou. Ele nos vivificou. E o que nós vamos fazer? O que vai acontecer conosco no dia em que Cristo voltar? Para esses que estão ressuscitados, você é um crente que está ressuscitado com Cristo? Então, no dia que Cristo voltar, que espírito você tem, meu querido? Que espírito habita em você, minha irmã? Qual é o espírito que habita em você, profeta? Qual é, doutor? Qual é, apóstolo? Qual é, teólogo? É o espírito do podcast? É o espírito dos joinha, das redes sociais? É o espírito do jatinho para você evangelizar com ele, seu mentiroso hipócrita? Qual é o espírito que você tem? O de Deus? Porque o espírito de Deus não corre atrás disso. Qual é o espírito que você tem? De colocar a calça mais apertada, a saia mais apertada, irmã, para ir apresentar a Cristo em cima do altar? Qual é o espírito que você tem? Esse espírito seu é satânico. O espírito que se comporta assim, ele é satânico, você é diabólico e não espiritual. É o que a Bíblia está dizendo. Então você continua nessa morte e vai ser condenado, porque naquele dia você não ressuscitará a ressurreição de Cristo. Então, quando Cristo dessa sepultura, que ele enterra o pecado, ele enterra de mim esta condenação. O que eu vou fazer? Eu vou viver em novidade de vida, dando testemunho de vida com Cristo, como está escrito em Romanos. Nós vamos para lá já. Aí Jesus está dizendo aqui, o versículo de número 25. Em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Quem é esses
mortos que já chegou. Cristo disse, já chegou. Por que Cristo disse já chegou? Porque ele estava ali. E quais eram os mortos que estavam vindo? Pedro, Paulo, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Lázaro, toda aquela gente, toda a raça humana estava ouvindo a voz do Filho de Deus. E qual era a voz? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. É esses mortos aqui que Cristo está falando. Agora veja os demais. Ele diz aqui o versículo de número 26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também Cristo concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhes deu a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Na verdade, ou melhor, não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Agora aqui tu está vendo a ressurreição dos que morreram para o pecado, recebeu a ressurreição da morte espiritual e vive nesse corpo físico para adorar a Deus. Quando passar pela morte, como está o versículo de número 4, passar por essa morte física que Cristo passou e que não tem jeito, todos vai passar. Quando você passar por ela, mortos para o mundo e vive espiritualmente para Deus, quando Cristo voltar aqui proclamar: vinde bendito do meu Pai, oh aleluia, você levantará da sepultura. Você vai para a sepultura, você que nasceu de novo, só para receber uma transformação de corpo, meu querido. Só para isso, foi para isso que Cristo foi lá, sepultou o pecado e voltou com o corpo e mostrou para você: é assim que você vai ser ressuscitando comigo. Por isso, morto esse corpo de pecado e vive esse corpo de santidade, você não morre. A morte espiritual já foi vencida. Você passa dessa morte física para a vida, que é o que Jesus está dizendo aqui. Percebe que eles fazem uma confusão tremenda? Aí o versículo de número 27. E lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Como funciona? Se você morreu com Cristo para a condenação, ou melhor, se você morreu para o pecado e se você reviveu com Cristo, essa morte espiritual, você o matou em Cristo Jesus, porque para você matar essa morte espiritual, para vencer ela, para vencer essa morte espiritual, você tem que ser das garras de Satanás, tá? Você tem que deixar a prostituição, você tem que deixar a mentira, você tem que deixar a vaidade, você tem que deixar as ilusões, você tem que deixar a falsidade, você tem que deixar a cobiça, você tem que deixar a fofoca, você tem que deixar a ganância, você tem que deixar a carnalidade, as imoralidades, você tem que deixar tudo isso, meu querido. Céu, não é o que você está pensando. Se você não deixar isso, você continua morto, cobiçoso de torpe e ganância, cheio de concupiscência, só trabalha pensando para esse mundo, só trabalha pensando para esse corpo. Você não trabalha pensando num corpo espiritual para a vida eterna, você trabalha para esse corpo físico. Você é um condenado, meu querido. Você se veste para aparecer nesse corpo, você não se veste para agradar a Deus. Você vai na igreja para aproveitar nesse corpo, não para glorificar a Deus. Você faz tudo isso, você diz que louva para glorificar, você diz que louva a Deus, você vai cantar na igreja para aparecer no seu corpo e não para glorificar o Espírito e a Deus. Você é um condenado, queridos. Você está pensando que o céu é um brinquedo? Está me enganado, viu? Céu não é brinquedo. Céu não é lugar de pastor político, de pastor mentiroso.
De pastor vestindo calcinha da mulher, de pastor olhando as mulheres nas redes sociais para cobiçar, de pastor que anda olhando as mulheres nos elevadores, pastor que não vê a hora da irmãzinha subir lá no palco ou no púlpito da igreja com a saia bem apertadinha para ele ver as suas curvas. Irmão, por favor, você precisa morrer, queridos, para as coisas deste mundo. Se não, morrer para esse corpo, nesse corpo, você não vai morar num lugar senão o lago de fogo, é lá o seu lugar. Por isso que ele está fazendo toda essa transição aqui, nos ensinando o que é ressuscitar com ele para a vida eterna, o que é ressuscitar com o corpo glorificado, o que é morrer para as coisas desse mundo, como vencer a morte espiritual. Ele venceu. Como é que você vence a morte espiritual? Resistindo às tentações do diabo, porque assim está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É assim que você vai vencer. Porque se você não ressuscitar nessa vida, por isso o escritor dos Hebreus diz que ao homem cabe somente uma vez, nascer somente uma vez, depois morrer, e acabou a condenação. Se tu nesse corpo físico não ressuscitou com Cristo, não nasceu de novo, você está perdido, meu amado. Você está perdido. Aí Jesus está dizendo aqui, ele diz aqui: uns ressuscita, que dia? Os que são de Cristo, que morreu e venceu a morte espiritual, vai ressuscitar no dia que Cristo voltar para buscar a igreja. Por quê? Porque já está ressuscitado, queridos. Nós já estamos ressuscitados com Cristo. O crente que nasceu de novo, que é nova criatura, que se arrependeu, como foi Elias, como foi Moisés, como foi Enoque, como foi Pedro, Paulo, João, vive já ressuscitado da morte eterna, da morte espiritual. Vai fazer o procedimento. Quais? O que Moisés fez, o que Cristo fez, o que toda a raça humana tem que fazer. Passar da morte para a vida. Que morte? A morte física. Passar dessa morte física, porque esse corpo tem que ser entregue à terra, pertence a ela, de todo ser humano, de todos os animais, de todas as aves do campo, do céu, de todos os répteis da terra, todos os animais do campo, todos os peixes do mar, tem que passar por essa morte, pertence à terra, tem que ser entregue à terra, e lá na terra, sepultado, recebe no dia da ressurreição, que Cristo voltar, um corpo glorificado como Cristo recebeu o seu corpo glorificado. Mateus diz que seremos igual a ele. João diz, como ele é, assim o veremos, assim o seremos. Corpo glorificado. Por quê? Como Cristo passou da morte, pela morte, Cristo passou pela morte e venceu a sepultura, e venceu a morte espiritual, nós passaremos por essa morte, porque já estamos ressuscitados com Ele na sua graça. A carta aos Efésios, ou melhor, a carta aos Tessalonicenses, dá uma olhada. Carta aos... Eu vou antes aqui em Gálatas, tá? Espera aí. Gálatas. Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, dá uma olhada. 2, Gálatas 2. Paulo diz assim, versículo de número 19: pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo também na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é ressuscitar. Paulo estava andando com os Efésios,
mas estava morto para o pecado, estava ressuscitado com Cristo. Portanto, querido, a primeira ressurreição é você estando vivo. Se você nascer de novo e se arrepender, você ressuscitou. E essa ressurreição vai te dar um novo corpo quando você passar dessa morte por essa morte física e descer à sepultura no dia que Cristo voltar. Você que já está ressuscitado vai ouvir a voz dele. Como ele mesmo disse em João, os que estão no sepulcro ouvirão a minha voz, os que são dele, na primeira ressurreição, que é a nossa ressurreição, a ressurreição que Cristo praticou, só existe duas, não tem mais do que uma, mas tem a ressurreição de Lázaro. Essa ressurreição não conta para a vida eterna, para a vida espiritual, ela não conta. Essa ressurreição de Lázaro, os milagres da vida, essa ressurreição está fora desse contexto aqui. Por quê? Porque essa ressurreição, querido, é milagre. Milagre não conta como obra para a vida eterna. Milagre conta como obra milagrosa para glorificar a Deus e a pessoa ter a oportunidade de se arrepender e ser salvo. Todo milagre é assim. Porque se os milagres salvassem, Israel não se perdia. Ninguém mais viu milagre do que Israel. Percebe? Então a ressurreição de Lázaro está contando como as duas ressurreições, não entra como ressurreição para a vida eterna, para a vida espiritual, para a salvação, não entra. O que entra é a ressurreição de Lázaro, de Tabita, a ressurreição da filha de Jairo, ou melhor, que Pedro ressuscitou, que Jesus ressuscitou, que os profetas ressuscitou. Essas ressurreições só contam como milagre. Nada com a eternidade, com a salvação eterna. Nada disso. São milagres. Existe duas e acabou. Duas ressurreições. E a primeira se deu em Cristo. Desculpe-me. Quando? Vindo ao mundo. Vencendo o pecado, vencendo o diabo, vencendo a cruz, vencendo a sepultura. Sepultou o nosso pecado e anulou a condenação eterna, a nossa morte, a morte espiritual que recebemos no Éden, e nos colocou o seu Espírito. E aí, nós veremos no próximo vídeo o desfecho de tudo isso e a confirmação de que Cristo nos ressuscitou. A nossa ressurreição já está conosco para aqueles que nasceu de novo. Seja dessa sepultura ressuscitado. Ressuscitado do quê? Do corpo ou do pecado e da condenação eterna. E isso é o que interessa. Essa é o que diz João, bem-aventurado e santo, o que tem parte na primeira ressurreição, como diz Apocalipse 20. Essa é a primeira ressurreição que Cristo trouxe a nós, nos escreveu no livro da vida o nosso nome, e nós estamos ressuscitados com ele. A segunda ressurreição é aqueles que não nasceram de novo, que não se arrependeram dos seus pecados, vai passar pela morte física para ser condenados. Por quê? Porque não recebeu essa ressurreição em vida, porque não nasceu de novo, porque não quiseram se arrepender. Da morte física, ninguém escapa. Todos têm que morrer. Até Cristo morreu. Cristo não venceu a morte física. Cristo não venceu a morte física, ele não podia vencer. Nós não venceremos a morte física? Não temos que passar por ela. O corpo tem que morrer, não tem jeito. Não tem saída. Deus profetizou assim, e vai ter que ser assim para toda a raça humana, não tem saída. Para todos os seres viventes da terra, não tem jeito. Até as árvores do campo, até as relvas do campo, até as matas, as florestas, tudo vai morrer. O planeta vai se diluir, o planeta vai se destruir, e com ele tudo morrerá. Tudo morrerá. Essa morte foi adquirida onde? Depois do pecado do homem, Cristo trouxe essa morte. Ao dizer para Adão, lá no Éden, capítulo 3, maldita é a terra por tua causa. A terra morreu ali. Tudo que é nela está morto ali. Acabou. Jesus disse, quando eu mando o dilúvio, eu não vou mais destruir a terra com dilúvio. Não vou mais amaldiçoar a terra. Não vou. Por quê? A terra já está destruída. A terra não tem mais saída. A coisa é tão séria
que até o céu foi contaminado pelo pecador. Os homens dizendo que foi na lua. Nem toca no assunto, dá até nojo. Nunca eles irão lá. Ninguém. Então, queridos, a vida, para mim e para você, a nossa ressurreição, está aí. Quer ser ressuscitado com Cristo? Se arrependa hoje. Senão, não vai ser ressuscitado. Tem que ressuscitar em vida. Essa é a primeira ressurreição. Em vida. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia. O privilégio que nós temos de pregar a Tua palavra. O privilégio de ensinar. Eu tenho um medo dentro de mim, Jesus. E eu vou carregar ele por muito tempo. Mas esse medo, ao mesmo tempo, ele me traz confiança. Por quê? Porque não é um medo de uma sombra, não é um medo de uma coisa ruim, não é um medo de um bicho que tem na minha frente, de um obstáculo que tem na minha frente. Não, não é isso. Não é o medo da corrupção dos homens, não, embora as corrupções que está aí, dá até medo. Mas não é isso. E qual é o medo? O medo é de ensinar errado a Tua palavra. O medo, a preocupação, o que me inquieta, o que me causa temor, é ler uma palavra tão pura como essa, e ensinar ela errada. Porque quem está do outro lado ouvindo, muitas vezes não sabe. Está comendo aquilo que eu estou passando, está recebendo aquilo que eu estou dando. E se eu passar isso errado? E ele aceitar isso errado, como está a humanidade aceitando tudo que está de errado dentro dessas igrejas chamadas pentecostais. E também o catolicismo, principalmente. A macumbaria tem que falar por quê? Porque é a principal, né? A palavra macumbeiro, você já sabe o que diz dentro da Bíblia, né, gente? Então, a palavra macumba é aquilo que vai ser condenado. Mas que Deus salve os macumbeiros, com certeza. Tem macumbeiros que estão na casa de Deus hoje, que são maravilhosos na presença de Deus. E aqueles mesmos que estão lá ainda na macumba, que Deus ama e que vai poder ser salvo. É só querer. Mas quem vive praticando isso não tem salvação. Eu tenho medo de ensinar errado. E eles receberem errado como recebem essas coisas. E ser condenado. Não me deixe ensinar mentira, Jesus. Porque eu quero ensinar a verdade sempre. Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é a vida. Essa palavra é a existência de tudo que há sobre os céus e a terra. Tu és Deus porque tu tens essa palavra. Tu és Senhor porque tu vela para essa palavra. Tu és Rei porque tu honra essa palavra, porque tu tens essa palavra. Tu és Senhor porque tu tens 10 mandamentos, Deus. Por isso tu és Senhor e tu vela por essa palavra. Tu és Rei porque tu és todo-poderoso e quando tu fala, ninguém desfaz o que tu fala. Tu és Deus. Por isso eu quero dizer essa palavra sempre, com liberdade, com ousadia, com intrepidez, com coragem, com testemunho de vida, com consciência pura, Senhor, para que Tu seja glorificado e aqueles que ouvir venham ser salvos. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa nossa nação, sara nossa terra. Obrigado pela nossa juventude. Obrigado pelos meus parentes, minhas parentelas, minha família. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelos missionários que estão por cada canto dessa terra pregando o Teu Evangelho. Os pastores que querem a verdade, que ensina a verdade, que hoje está sofrendo, Senhor, por causa da verdade. É ansiedade, é depressão, é tantas outras coisas. Mas Tu haverá de fortalecer, de capacitá-los e de abrir as portas. Porque a vida do Evangelho é esse. Tu disse, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Tu disse para os Teus apóstolos, serão entregues à morte. E assim foi. E Tu disse que aquele que me ama tem que encarar a morte.
por causa do teu Evangelho. Por isso, Cristo, muito obrigado, e eu quero levar o teu Evangelho adiante com verdade. E que tu há de salvar a nossa nação, tu há de ter misericórdia dos que estão nos presídios, dos que estão sofrendo no leito de dor, no sofrimento, daqueles que estão, meu Deus e meu Pai, nos vícios, dependentes de químicos e tantas outras coisas. Cracolândia, cada canto desse mundo, Pai, que tu há de socorrer e salvá-los. Salvação em ti está aí para todo mundo. Ressurreição em ti está aí para quem quiser, Jesus. O povo luta por tantas coisas desse mundo. O povo sofre para adquirir tantas coisas nesse mundo. E às vezes não consegue. E a salvação está aí. A mais preciosa, a mais valorosa, a que tem maior valor é a salvação. E os homens não estão nem preocupados com ela. Esquecendo-se que pode conquistar o mundo todo. Mas perdeu a salvação, perdeu tudo. Por isso, Deus, eu te peço, estenda as tuas mãos e tenha misericórdia. Os assinantes desse canal, os que vão ouvir essa palavra, e que tu seja glorificado. Eu te agradeço por tudo, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, Redentor. Amém.